E aí, meus pretos lindos, que bom ter vocês de volta. Eu sou Isa Barros, gosto de falar de negócio e empreendedorismo. Esse é o podcast Preto e Dinheiro. E se você gosta também, já segue, se inscreve, acena o sininho lá e acompanha, porque vai ter muita coisa legal vindo por aí. E sabe quem tá aqui comigo? Meu co-apresentador. Oi. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Estamos aqui de novo, mais um episódio aí do Preto e Dinheiro. Como a Isa falou, eu vou repetir porque vocês não estão fazendo isso. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações dos próximos episódios e compartilhem com os amiguinhos, sejam bonzinhos, que a gente vai ter muito convidado interessante aqui, assim como a convidada que está aqui hoje. E Bora pro papo. Bora pro papo. Gente, sabe quem tá aqui hoje? Mais que especial. Eu vou chamar ela carinhosamente de Bia, mas ela é bem conhecida já no rolê. E assim, a dinâmica de apresentação é o seguinte, Bia. Você se apresenta por conta própria, mas eu faço 3 perguntinhas. Então, vamos dar os tempos para ela se apresentar com vocês, Bia. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bia Araújo, fundadora do Vagão Dog Fritas, uma lanchonete temática especializada em hot dog. E além de empreendedora, eu também sou comunicadora na área de empreendedorismo. E é essa área que me apaixona e que me inspira na vida. E meu objetivo principal é inspirar outras pessoas a acreditarem no seu potencial de sucesso. Então, gente, agora vamos para a dinâmica. Bia, você tem 3 perguntas para explicar o que é você. Eu não vou dar tempo porque eu ainda não comprei um cronômetro, mas são 30 segundos para você falar quem que é a Bia, qual que é o maior sonho da Bia e como ela se vê daqui a 5 anos. Tempo! Valendo! Pessoal que não tem brincadeira. Mas, assim, eu sou uma mulher visionária. Eu acho que eu penso as coisas como elas podem ser no futuro, no agora, né? E eu não só penso como eu atuo, né? Eu procuro fazer o agora, o que eu quero no futuro e esperar que isso frutifique e gere coisas boas. Então, o meu maior sonho é que a gente tenha uma sociedade menos desigual, né? Que a gente, enquanto pessoas pretas, tenha o nosso espaço também de poder, porque a gente é poderoso. E a terceira pergunta? Como é que se vê daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos? Bom, eu espero ter inspirado milhares de pessoas a brilharem dentro das suas quebradas. É isso aí, gente. Mas aí, escutou os sonhos dela? Deve ser bem parecido com o de vocês. Eu e ela temos sonhos muito parecidos, que é empoderar pessoas. Na verdade, eu quero empoderar financeiramente as pessoas para serem protagonistas das suas histórias. E ela também quer que as pessoas sejam protagonistas das suas histórias, principalmente de quebrada. Mas isso aí tem um roteiro muito grande. E esse roteiro é o que ela vai contar para mim agora, nesse momento. Me fala como que você começou a empreender, por que Vagão... Por que todo esse nome? Quanto tempo você empreende? Conta a história aí pra gente que a gente quer saber. Bom, a verdade é que eu comecei a empreender com 9 anos de idade, vendendo Xuxinha. De amarrar o cabelo, minha mãe ia na 25 e comprava um pacotão, a gente dividia e botava uma barraquinha na porta da casa de uma amiga e vendia. Então, acho que essa foi a minha primeira experiência, assim, empreendendo. E minha mãe sempre incentivou isso. Isso sempre teve por ali, em algum momento a gente sabia que isso poderia ser uma opção de caminho. Quando eu tinha 11 anos, meu irmão comprou nosso primeiro carrinho de hot dog e a gente foi vender no show da Ivete Sangalo. Uou, com 11 anos. Com 11 anos, a família toda. Um carrinho e um sonho. Era o que a gente tinha na época. E aí foi um show, enfim, teve vários problemas, era um show que já tinha sido cancelado. E no dia, a fiscalização não deixou a gente trabalhar. E a gente não pôde vender nada. Então, essa foi a primeira lição, assim. A gente assumiu um risco, porque empreender é assumir risco, é botar a cara ali para bater. E a gente, na primeira tentativa, a gente falhou. Relaxa, que a vida é muito longa. E aí, ficou procurando lugar, enfim. Até que a gente, através da formalização, que é algo que eu defendo muito... a gente conseguiu ir se estabilizando, fazendo uma clientela. E eu sempre trabalhando ali com a minha mãe. Mas, enquanto pessoa preta, né? Eu passei por muito preconceito. Além do racismo, eu passava pelo preconceito da minha mãe trabalhar na rua.
Então, eu comecei a empreender na base mesmo. Eu sei todos os caminhos do empreendedorismo. E na escola eu passava a menina do hot dog. Menina... Isso era um problema para as pessoas. Hoje é uma solução. Hoje eu sou a solução. Hoje eu sou realmente a menina do hot dog. Mas era a mina do hot dog porque a sua dela mãe vendia ou porque você também vendia, você ela ajudava? vendia e eu trabalhava com ela, né? Então, tá. o trabalho na rua, o trabalho autônomo, ele geralmente ele é mal visto, né? Você tem um carrinho. Você não... Qual o futuro que tem nisso? Né? As pessoas, elas não enxergam. Mas eu enxergava que tinha alguma oportunidade aí. Só que a minha mãe, ela passava por tudo isso e ela falava, não, isso aqui é um início pra gente, mas vocês têm que buscar outras coisas, tem que estudar, tem que trabalhar em outros lugares e tal. E aí eu fui trabalhar na área de atendimento. Porém, no meio do caminho, já com uma carreira construída, eu era supervisora de alta performance, eu tive uma demissão desumana, assim, e entrei em depressão. Isso foi uma semana antes do meu casamento, assim. Então, foi um baque, assim, mas eu tinha muita coisa boa, tinha muitas habilidades que eu sabia que eu poderia aplicar em algum lugar. Eu falei, mãe, eu não tô fazendo nada, tô aqui em casa, deixa eu colocar o que eu tô aprendendo, né, fazendo marketing e mais experiência dentro da área de atendimento, deixa eu aplicar isso aí no seu carrinho. E eu voltei a trabalhar com ela. E esse retorno também me ajudou. A alimentação, quando a gente fala de trabalhar na área da alimentação, a gente trabalha muito com afeto, né? A comida é um carinho. E ela tem um caminho muito curto. Então, eu faço, te entrego e você geralmente me dá uma devolutiva. Então, trabalhar com alimentação na rua, de novo, na porta da estação, no status social que eu já estava também, foi uma reconexão com as pessoas, sabe? Me ajudou a retomar o meu caminho. E aí eu fui estudar. Fiz gastronomia. Falei, gente, hot dog, gastronomia, já tô aqui, dá pra enxergar um caminho. E a minha mãe, gente, ela é muito criativa. Ela é uma das pessoas, assim, minha mãe já empreendeu com tudo que vocês podem imaginar. Bala, sorvete, fantoche, bolsas. O negócio é que tinha que pagar as contas. Tinha que pagar as contas. E aí minha mãe falava que lá na nossa cidade não tinha... Só tem um tipo de hot dog. Então, só tem aquele tipo, todo mundo é aquele tipo de hot dog para comer. E que poderia ter outros, de frango, disso, daquilo. Mas qual era o tipo que tinha? Lá em Mogi, é um hot dog que vai, basicamente, no geral, salsicha, maionese, batata palha, tomate, alface. E aí tem os que colocam queijo. Alface? Gente, é uma delícia. Tem no vagão também, viu? Tomate e alface é novidade pra mim, viu? Desafiador? Não, na verdade não é desafiador. Eu nunca vi, eu acho. E eu faço em casa, comida em casa, e provavelmente vai misturar alface e tomate, mas nunca vi um cachorro-quente com alface e Já tomate. chamaram esse hot dog de hot salada, por causa do x-salada. Mas é gostoso, gente. Confia. Eu tenho conhecimento nisso. Vou confiar, ok. Eu já vi vários posts do hot dog lá do vagão e eu fico com água na boca. Eu pedi uma marmita, mas não rolou, gente. Porque também não dava tempo de fazer e é perecível e tudo mais. Olha. Mas eu tô devendo a visita para comer todos os hot dogs que tem lá. Que é uma coisa que eu preciso. Por favor. E assim, tem que ir para degustar. Aí vai, come uma vez, volta, come outra. E aí tem esse com salada, que era o de Mogi. Mas a minha mãe, ela falava, podia ter outros e tal. E aí eu sempre falava, ai mãe, a senhora inventa. A senhora inventa. Só que quando eu comecei a fazer gastronomia, a gente acaba entendendo que com técnica, com a combinação dos sabores, acidez, agridoce, você consegue fazer muita coisa de excelência. E aí eu falei assim, mãe, eu acho que eu tive uma ideia aí dentro do que você está falando e tal. Eu falei, acho que a gente poderia montar uma lanchonete especializada em hot dog. E aí eu tenho algumas ideias de fazer alguns diferentes. E ela, deixa essa ideia amadurecer e tal. E eu fui amadurecendo essa ideia, fiz pesquisa de mercado, tudo.
E aí eu falei, bom, tem um potencial aqui. O hot dog, ele é o terceiro lanche mais consumido no Brasil. E a gente não existe hoje uma marca que é referência de hot dog. Você tem uma marca que é referência de esfirra, você tem uma marca que é referência de coxinha, você tem uma marca que é referência em hambúrguer, mas você não tem uma marca que é referência num dos lanches mais consumidos. Então, a ideia foi aproveitar essa lacuna no mercado para trazer algo de diferencial. E aí... Por que vagão? De onde surgiu isso? Eu sou uma pessoa extremamente curiosa. E ao longo da minha vida, a gente andou muito de trem. Acho que quase todo mundo em São Paulo, em algum momento, entrou dentro de um trem ou de um metrô. E nessa jornada, a gente de domingo ia muito para casa da minha avó. E desde muito pequena, eu sempre achava o trem um lugar muito legal. Eu achava muito legal, porque pessoas diferentes, aí as conversas. E antigamente não tinha smartphone, gente. Então, as pessoas se conectavam conversando com a pessoa do lado. Olha que coisa incrível, né? É incrível, gente. É mágico. Que vocês lembram? É da época de vocês? Nossa. Pois Você é. perguntar, puxar um assunto assim, oi, nossa, choveu hoje, né? Não, hoje hoje a pessoa em responder. Gente, eu sou Dona Olga, tenho 82 anos. Eu, dentro não fico mexendo no meu celular, não fico escutando música. E só tá eu e os senhores e as senhoras com mais de 60 anos também sem fazer isso. Então a gente conversa entre si. É isso, é uma coisa lá do passado, é uma coisa que já não acontece mais. Mas eu tô com você nessa, eu acredito que era mais legal usar metrô nesse Poxa, tempo. com certeza. Mesmo com a porta aberta, mesmo com toda a problemática que a gente tinha, né? Uhum. Mas eu via esse lugar como um lugar de criatividade, de troca. Conheci muita gente legal no trem, muita gente mesmo. Ainda conheço. A gente tem os artistas do trem hoje que estão ali fazendo arte e proporcionando algo que vai ajudar eles, mas também que ajuda a gente, né? Sem arte, eu acredito que é muito difícil de seguir. Sim. E eu falei, eu acho que pode ser uma temática dentro disso, dentro desse lugar. E aí a gente fez uma chuva de ideias, um brainstorm. E aí apareceram alguns nomes. Era Estação Dog Fritas. Eu tenho até foto. E a primeira vez que eu escrevi foi literalmente num papel de pão. Daqueles papel pardo, sabe? Uhum. Aí tava lá, Estação Dog Fritas. Eu falei, poxa, mas toda estação tem estação, né? Toda estação tem estação. Toda estação tem um nome. E aí eu falei, não, vagão. E aí, vagão, então eu falei, é isso. E quando a gente foi pensar no lugar, a minha família é de Guaianazes, periferia de São Paulo, e por parte de pai, e da minha mãe de Itaquera. E dentro do estudo de mercado, eu comecei a identificar o quê? Que a galera saía de Guaianazes, do Itaim, de Itaquera, para ir comer um lanche no Tatuapé ou na Augusta. Então, assim, o terceiro lanche mais consumido no Brasil tinha que rodar 30, 40 quilômetros para você comer ele. Você não podia comer ele na sua quebrada. Eu falei, é isso. Eu acho que aí a gente tem uma oportunidade. São áreas que têm uma densidade populacional gigantesca. Só ali naquele miolo a gente tem, se eu não me engano, mais de 2 milhões de pessoas ali naquele pedaço, se eu não me engano. Isso se refere a Guaianazes, né? Guaianazes, porque aí a gente tá ali... Guaianazes vamos dizer assim, é o meio. Então, a gente tem Guaianazes, Tiradentes, Itaquera, São Miguel e Itaim. E Guaianazes é o meio, né? E são as 5 zonas, assim, de grande densidade populacional mesmo. Uhum. E eu falei, é isso. E a minha ideia era também proporcionar uma experiência gastronômica e cultural única para as pessoas. Para que elas não só comessem um produto legal, mas que elas tivessem uma experiência, algo que se conectasse com elas. E o vagão, ele surge desse conglomerado de ideias e coisas com muito corpo, assim, e muita vontade de fazer a diferença, não só no mercado gastronômico, mas também dentro da comunidade. Gostei bastante do nome, porque, bom, para mim, eu sou de marketing, então, assim, eu achava muito... Quando eu li o nome, sem conhecer você e tal, sem saber muito sobre a história, eu achei um nome meio genérico. Vagão, Dog Fritas, assim...
Tipo, sem ter a conexão do porquê do nome e tal. Eu achei o nome genérico, mas faz todo sentido, na verdade. Total sentido. Principalmente pensando nessa pesquisa de mercado que foi muito importante, né? Para dar certo o negócio. Dessa pesquisa da densidade populacional, que todo mundo já usou trem. Principalmente essa galera que mora nessa região aí. Pra pessoa sair de Guaianazes, pra vir pra Augusta pra comer um lanche. Realmente... A gente sabe que na Augusta tem bastante, mas... Eu não conhecia Guaianazes ainda. Sou de Brasília, a coisa mais próxima com G lá é Goiânia. Ou Goianese, mas Goianazes não. E quando eu mudei pra São Paulo, já conheci algumas pessoas. Então, deve ter uma densidade muito grande. Mas eu quero voltar aqui e não ficar entendendo o seu processo de empreendedorismo. Porque você começou a empreender por necessidade junto com a sua mãe, quando você era muito nova. E aí, de repente, você teve uma virada de chave que faz toda a diferença, que também te posiciona em outro espaço hoje. Essa pesquisa de mercado, eu falo para todo mundo, gente, é essencial escolher a região, é essencial para se destacar e tudo mais. Em que momento você virou a chavezinha? Cara, agora sou uma empreendedora, eu tenho que fazer tudo isso, porque quando a gente começa a empreender por necessidade, a gente vai porque precisa. E é do jeito que dá. Olha, Isa, você me conhece, eu vou ser muito sincera. Quando eu tinha 16 anos, eu estabeleci a minha meta. Quando eu tinha 16 anos, eu estabeleci que aos meus 29 anos, eu seria... A minha ideia era, ou seria diretora de uma empresa, diretora executiva, ou teria minha empresa. Hoje você é diretora executiva da sua própria empresa. Exato, combo! Fechou a meta ali, bateu, chegou na meta, vamos dobrar a meta. Exatamente. Então, eu já tinha estabelecido isso dentro de mim. É claro que ao longo dessa jornada, é isso, não é uma jornada linear, gente. Gostaríamos que fosse, mas não é. Ela é uma jornada de altos e baixos, né? E dentro disso também tem toda uma questão de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, que está diretamente atrelado com o desenvolvimento do negócio, na minha percepção. Mas, quando eu abri a minha loja, né? Eu falei, essa é minha loja. Eu já entrei nesse mood empreendedor, profissional de marketing, vamos fazer para... E assim, a gente teve muito claro a nossa visão, já pré-estabelecida, que era ser referência em hot dog na nossa região. E hoje eu tenho certeza que a gente e a gente faz o que a gente faz com extrema qualidade. E agradeço também a minha equipe, que sem eles... Nada seria possível. Hoje trabalham lá comigo o Jean, a Carol e a Larissa, mais os meninos motoboys. Então, eles são fundamentais para que a gente consiga estabelecer essa referência que a gente é hoje. Legal. Você tem motoboy próprio, então, também? A gente tem motoboy. Caramba, legal. Entrega lá em casa? Entrega em Podemos São Paulo. entregar em breve, viu, gente? A nossa ideia é franquear a marca. Isso é um projeto que tem andado em formiguinhas, porque é isso, dentro desse processo de desenvolvimento enquanto empreendedor periférico, a gente tem que vender, conseguir ter o nosso salário, para depois conseguir investir no negócio aos poucos, e aí desses pouquinhos a gente vai fazendo, né? É diferente de alguém que já começa com um grande aporte, que ele já começa... A jornada empreendedora, ela vai acontecer, mas o negócio está pronto, está dado. Você não tem que se preocupar com se a sua mesa está correta, como é que está seu gás, como é que está sua energia, como é que está, se alaga na sua região, porque dentro da periferia tem todos esses detalhes. Alaga bastante, sim. Alaga, acaba a energia sem avisar, acabam a água sem avisar, e aí como é que você lida com isso? Então, é uma realidade muito diferente você empreender e você empreender na quebrada. Então, esse time para que essas franquias aconteçam, ele é um pouco maior sem investimento, né? Sim. A gente, por um tempo, eu tive um olho muito, muito brilhando, assim, para que a gente tivesse investidor. Hoje eu tenho, mas eu sei que eu tenho total capacidade de fazer isso acontecer com a minha equipe, com as pessoas que estão lá trabalhando comigo e com a minha força de vontade, como eu fiz muitas coisas acontecerem. Bom ouvir isso.
E aí, eu fiz consultoria em várias empresas que eram franquias grandes e tem um modelo. Você encaixa dentro de um padrão e vende aquele padrão para outra pessoa que a gente já sabe que você pode me chamar, que eu já vou falar para você, ó, faz isso, até posso te indicar algumas coisas. Mas o que eu destaco aí, essa virada de chave empreendedora, que lógico que você tem, quando a gente tem uma meta muito forte, um sonho muito grande, a gente sabe que vai realizar, e quanto mais você lança para o universo, eu falo lança no universo, é o seguinte, gente, coloca na frente da sua privada um papel escrito, eu vou ser milionária. Todo dia você vai olhar para aquele papel, porque você vai sentar na sua privada e vai estar lá o papel, eu vou ser milionária. A sua mente vai entender e você vai começar a desenhar processos para aquela ação ali daquele negócio. Vou ser milionária. Por isso que você faz o quadro dos sonhos e tudo mais. Eu falo isso porque eu fiz isso no vestibular. O povo fala assim, como é que você passou no vestibular várias vezes? Eu sentava no banheiro, tinha todo física, química e biologia, que era meu forte, desenhado lá. Pode ser no espelho? Não é mais fácil. No vaso você tá sentado, você olha, não tem como você vai ficar um tempo ali, né? Exatamente, Entendi. não tem como você não olhar. Você vai ficar um tempo ali e aquele tempo você fica com o seu olho fica perdido. Aí você vai ler o que tá escrito ali. Eu tô falando que dá certo. E aí eu passei no vestibular algumas vezes e o pessoal falou assim, nossa, como é que você passou? Tipo, pra mim as provas pareciam que... Nossa, eu sabia as respostas. Mudaram só os detalhes das questões, mas pareciam as questões que eu já tinha lido várias vezes. Eu li 100 vezes aquilo. E essa visão você já tinha... Pra quem não tem, gente, faz isso que dá certo, vai? Sim. Eu tenho até, só não tem a cara do meu marido, mas os meus filhos, a casa com borda infinita, tudo isso tem grudado na minha parede. O carro, tudo isso tá lá grudadinho. Ela faz terapia, ela. Faço terapia. E aí tem tudo lá pra... Falei, um dia vai chegar, vamos lançar pro universo. Mas aí você começa a desenhar, por exemplo, eu quero ser uma empreendedora, beleza, eu quero ser diretora executiva de uma empresa ou eu quero ser CEO da minha própria empresa. Quais são os passos pra isso? Porque você sabe que você quer ser isso. Mas é um caminho para chegar lá. E aí você falou outras referências muito legais, que é... Tem um livro. Eu estou no modo tia Isa hoje, dá licença. Tem um livro chamado Picos e Vales, que fala exatamente sobre essa jornada de autoconhecimento. Onde é que no pico você está no sucesso e no vale você está no fracasso. Isso acontece em toda a vida, em todo mundo. Só que a diferença entre o bem-sucedido e não bem-sucedido é quanto tempo eu percorro o vale. Quando eu estou na pior, quanto tempo eu me recupero rápido. Isso vai acontecer na vida de todo mundo. Recomendações do livro, pode ler, que é muito bom e rapidinho. E aí você fala isso já, tipo assim, já passei por isso, sei como é que funciona. Hoje você já ensina pra galera também sobre isso. Fala sobre isso, porque a gente fala sobre preto e dinheiro e eu quero saber como é que você, além de se auto-empoderar, empodera os próximos para ficarem bem-sucedidos igual você. Bom, antes de entrar nisso, tem uma coisa que você falou que é incrível e eu sempre pratiquei. E eu vou falar algo que é um pouco polêmico agora. Polêmico. Quando eu tinha 16 anos, eu trabalhava na OAB e um advogado me deu um livro e um DVD. Certo. Esse livro e esse DVD se chamava O Segredo. Eu assisti o vídeo e assisti e li o livro. E, obviamente, como menina preta periférica, com todos os interpasses que tem nisso... Eu olhei aquilo e falei, não acredito, olha a brisa dos caras. Olha que viagem. Gente, olha que viagem. Ele só podia estar em outra realidade. Pense numa Ferrari. E é uma coisa assim que você vai para um outro... Entendeu? Como assim, pense numa Ferrari se na minha casa não tinha piso na minha casa, antes da gente começar a vender hot dog. Mas eu sou uma pessoa muito curiosa... por isso, muito observadora. E em todas as situações, eu tento sempre extrair o melhor. Ou tentar entender o pano de fundo para aquilo que você está falando. Uhum. E quando eu vi esse DVD, esse livro... É um documentário, vai. É um negócio ali. Cara, negócio ali, gente. É meio surreal, vamos ser sinceros. É meio surreal o filme, porque ele mostra um lado de pessoas privilegiadas. Não quis falar a cor da pele, mas de pessoas privilegiadas. Só que o fato de você lançar... Eu sou muito de energia, e se você não pegou minha energia ainda, vai pegar. Sim. Você lança pro universo que você quer. E aí você projeta. O que eu falo... O que você pensa é o que você fala, é o que você age. Você manda pro coração. Então, por exemplo, eu quero comprar aquele carro. Eu ponho aquele carro ali e aí eu vou projetando. Pô, beleza. Até um dia a sua mente fala, pô, ela realmente quer comprar aquele carro. Então, o que a gente vai fazer pra comprar aquele carro? Aquela pizza de sexta-noite, que é R$50, eu não vou comer. No final do mês é R$200. Exatamente. E aí, no final do ano...
é quanto? Sei lá, 2.400. E aí, no segundo, terceiro ano, eu comprei o carro. É sobre isso. Sim. E quando eu fui pensar nesse pano de fundo, né? E meu pai, ele me ajudou muito nisso. Meu pai sempre ensinou a gente a ter um pensamento crítico em tudo que a gente via. Ele falava, por quê? Por quê? Por quê? Sempre. Meu pai sempre fez isso, desde muito nova. Falei, bom, eu acho que ele tá falando sobre como que o seu cérebro é moldado. E hoje a gente vê muitas pessoas falando sobre neuroplasticidade, que é justamente isso. Então, assim, o seu cérebro, ele é programado. Faz terapia também é uma programação do seu cérebro. Então, a partir do momento que você tem essa consciência, você consegue fazer esses caminhos. Significa que se você ficar sentado e ficar, quero uma Ferrari, isso vai acontecer? Não, não vai, cara. Não vai acontecer. Não te ganhar na Mega Sena. Mas, exatamente, senão, né? E a gente tem toda uma estrutura social, a gente tem uma estrutura social que também joga muitas pessoas para marginalidade. Mas, da onde você tá? O que você consegue fazer para que o seu cérebro te ajude, né? E a partir daí, ele tem esse pensamento, poxa, será que eu posso deixar de tomar uma cerveja para que aquilo aconteça? Ou quais são as ações que eu preciso fazer para chegar neste lugar, né? Então, isso acabou que sendo uma oportunidade que eu tive de um pensamento que não estava ali no meu radar, dentro do meu ciclo de família e social, mas que fez algum sentido para mim. E eu mantive ali na caixinha, sempre trabalhando por isso. Então, eu sempre fui uma pessoa extremamente positiva. Dentro da minha área de atuação na CLT, os treinamentos que eu dava para minha equipe, sempre foi trabalhando isso. Poxa, você tá o tempo todo reclamando, o tempo todo falando mal. Como que isso vai reverberar na sua vida? Então, isso eu trago muito comigo ao longo da minha trajetória de empreendedorismo e dentro da educação, ensinando empreendedorismo, eu acho que são alguns pilares, né? A gente tem o conhecimento e a gente tem o humano que vai exercer esse conhecimento. E aí, às vezes, a gente tá lá jogando uma paulada, né, de conhecimento. Olha aqui, business plan, Canva. Nossa, toma aqui uma SWOT, toma aqui. Nossa, é incrível. Mas se a pessoa não tá com a mentalidade preparada para aquilo, se ela se acha incapaz, se ela não se empodera do que ela é capaz de fazer, né? Aquela informação, ela não vai demorar um pouco mais para frutificar. Eu não vou falar que ela não vai frutificar, mas ela vai demorar um pouquinho mais para frutificar. Então, dentro da forma de trabalho, ensinando outras pessoas, eu tento sempre trazer essa visão para as pessoas. Não só o conhecimento, porque isso tem muita gente que oferece. Tem centenas de escolas de empreendedorismo gratuito e tal. Mas quem está realmente se propondo a fazer com que essas pessoas saiam da caixa? Né? Que elas mentalmente estejam preparadas para receber aquela informação, se sintam prontas para usar aquela informação e realmente atuar. Então, dentro dessa trajetória de ensinar o que eu passei, isso para mim é fundamental, que essas pessoas tenham um psicológico e o poder para realizar o que elas querem realmente realizar. Boa. Uma coisa que talvez, eu não sei se realmente é isso que você ensina, mas eu acho que seria interessante ensinar para a galera que tá começando qualquer coisa aí, sei lá. Eu sei que seu foco seria mais na área da gastronomia, né, imagino, ensinar empreendedores nessa área, mas o que você falou de pesquisa de mercado, gente, qualquer negócio precisa de uma pesquisa mínima, precisa de uma pesquisa de mercado anterior ali para poder fazer qualquer coisa, né? E às vezes a galera que tá meio na informalidade é um ponto que eu vejo algumas pessoas não fazendo. Ou porque tá fazendo sem... meio que de uma forma empírica que tá dando certo, a pessoa, não precisa disso, eu já sei fazer. E não, é extremamente importante. É o que vai diferenciar você ter um carrinho que vende hot dog e você ter um lugar físico ali maior que você consiga receber pessoas, você seja referência na região e tudo mais. Aplicar essas coisas que a gente vê realmente, né? Tipo, tem um monte de coisa Mas aí que PDFs tá a e tal. pegada. Porque, por exemplo, ela teve contato com uma preparação melhor.
tipo, mudar o mindset, o que a gente começa a empreender? O que eu percebi conhecendo muitos empreendedores que empreendem por necessidade. Comecei a fazer o bolo de pote porque eu precisava pagar uma conta. E aí foi dando certo. E aí, se tá dando certo, pra que eu vou mexer se tá dando certo? Quem nunca ouviu essa frase? Né? Time que tá ganhando não se mexe. Time que tá ganhando não se mexe. Só que aí que tá. Tá te sustentando, mas... E aí? Qual o próximo passo? Você me fala, não, tá ótimo. E aí o próximo passo? A pessoa nunca pensou, tipo, eu vou passar o resto da minha vida fazendo aquele mesmo modelo. Só que a sociedade, ela vai mudando, os comportamentos vão mudando. Exato. Deu certo naquele momento, naquele tipo de pessoa, aquele comportamento. E aí lá na frente não começa a não dar certo. E as pessoas fecham e perdem dinheiro e não tem mais como sustentar. Porque elas não mudaram a mentalidade. É aquela coisa, qual que é o próximo passo? O que é a perspectiva? E você mostra muito, contando sua história, que você fez isso. Falou, eu quero chegar ali. Tipo, só que eu não quero mais ser... Eu sei que tem muito potencial a barraquinha, mas eu quero ser referência na minha cidade. E qual que é o próximo passo? No Brasil. E qual que é o próximo passo? Sei lá. Sim. Eu acho que tem um lance... que é o seguinte, além dessa questão mercadológica, a gente precisa entender que também tudo é estratégia. Uhum. Mesmo quando a gente empreende, a gente às vezes começa por necessidade, mas a gente precisa ter uma estratégia para conseguir, para continuar. Não dá só para, isso, tô fazendo. E aí tem um lance que eu falo assim, meu objetivo é ensinar empreendedores na periferia a construírem negócios sólidos e sustentáveis. Sólidos por quê? E rentáveis. Sólidos por quê? Sólido que se mantém, tem ali uma estrutura de acompanhamento, de constância e tá ali sempre, conseguir se manter. A gente vai fazer 7 anos no mercado, então quantas empresas que a gente, nesses 7 anos, viu abrir em Guaianazes e fechar, abrir em Guaianazes e fechar. Então, isso é sólido. E rentável é outro ponto. Porque eu sempre falo pra galera, existe um sonho do empreender, né? O empreender. Gente, tá tudo bem ser CLT também. Tá tudo bem. Porque, assim, pra mim, se for pra você empreender e, de repente, ganhar um salário mínimo, dependendo do que for o seu sonho, a sua missão de vida, talvez seja melhor você estar numa CLT. Talvez seja melhor. Cada um tem a sua jornada. Eu acho que não existe um caminho único. Eu não gosto de fechar nesse caminho único. Então, só que para que essas empreendedoras, para que esses empreendedores, eles tenham rentabilidade, eles precisam aprender estratégia. Eles precisam entender que o mercado importa. Eles precisam entender que a mentalidade deles importa. Que o planejamento... Qual é o planejamento desse ano? O que vai dar para eu fazer? Mesmo que seja pouquinho. Eu tenho um vídeo lá no Vagão comemorando o dia que a gente comprou um suporte para colocar pedido. Uma grande conquista pra gente. Porque antes a gente usava Durex. Parece uma coisa pequena, de repente, para quem é um grandão, poxa, nossa, normal. Mas pra gente que tá na periferia, é um passo que a gente deu. Só que isso é estratégia. Mesmo que você tá gastando só R$10, R$100, R$150, muitas vezes, se você faz isso com estratégia, vai fazer toda a diferença no que você tá fazendo. Vai dar significado, vai dar corpo, você consegue faturar mais, você consegue rentabilizar muito mais. Quando a gente começou até hoje, a gente teve um crescimento de 500%. A gente lê reportagem em grandes revistas de empresas que estão em lugares incríveis e que não entregam o que o Vagão entrega. Sim. E eu posso falar com muito mais recurso. Vários unicórnios que não fecham, que fecham no vermelho, várias coisas que eu conheço que fecham no vermelho, mas tem um gasto, vou falar qual que é, porque todo mundo usa, um gasto de publicidade muito grande. E a gente tem exemplos aí que a gente pode até citar, que não entrega viagem para cliente, mas tem, publicidade no aeroporto e essas coisas. Por quê? O foco estava mais em colocar o dinheiro para a pessoa ver que eu estou fazendo e não fazer. Exato. E esse é o ponto do empreendedorismo. E é uma coisa que eu gosto de frisar muito nas minhas aulas. O empreendedorismo é ação. Empreender é verbo.
Verbo é ação. Tem que fazer. Não é ir na aula, eu sempre falo para elas, eu falo assim, gente, não é ir na aula e, ai, que legal, que incrível. Não, você é demais. Não. É assim, tá, eu tenho que estabelecer meu público, estabelece. Eu tenho que mandar uma vez por semana mensagem pro meu cliente, manda, cria uma rotina. E eu gosto muito de trabalhar com ferramentas gratuitas. Por muito tempo, eu ouvi uma pressão. Você precisa melhorar seu Instagram. Seu Instagram, não. Seu Instagram é incrível, é muito importante você ter Instagram hoje. É uma janela. Mas o que você consegue fazer de fato? E o que você consegue fazer de fato bem feito? E o que você consegue fazer bem feito e constante? Isso que vai fazer a diferença para o seu negócio, sabe? Não adianta você tentar performar o que para o outro faz sentido. Se, de repente, dentro do seu negócio, você fazendo uma estratégia amarrada de comunicação no WhatsApp, por exemplo, você pode ter um grande sucesso. E, por muito tempo, eu trabalhei muito bem, faturei bem legal com o WhatsApp. Depois E aí é isso. Quando eu atinjo esses estágios de, não, eu consigo fazer, eu consigo ser constante, consigo fazer bem feito, aí eu parto para um próximo passo. Aí eu vou fazer uma outra coisa e vou manter. Então, teve um livro que eu li no meio dessa jornada e que foi um divisor de águas, assim, para mim, real, que foi O Poder do Hábito. É um livro que eu acho que tá até batido de falar o nome dele. Mas, gente... são pequenos hábitos diários que vão fazer realmente a diferença, não só na sua vida, como no seu negócio. Então, se você tiver aquele micro hábito, mas todo dia fazer constantemente, isso vai gerar um resultado com certeza. Exatamente, para tudo, né? Sim. É para emagrecer, para se alimentar melhor, é para acordar cedo. Para tudo. Se você não fizer pela constância, se você quer ser bem-sucedido, tenha constância. Ah, mas eu não tenho uma empresa que faça o marketing, whatever, não precisa. Você precisa de constância. Então, precisa aparecer minha carinha lá todos os dias para as pessoas saberem que eu... Sim. Porque as pessoas... Gente, a gente está na era da informação. Todo dia vai ter uma informação diferente para aquela pessoa. Se você não está todo dia aparecendo para ela, você não existe daqui a 3 dias. Fica tranquilo. Sim. Então, todos os dias você tem que fazer aquilo. Principalmente para a empresa. A empresa tem tantos detalhezinhos que você tem que fazer. E aí, por exemplo, eu tenho o costume de fazer uma lista de coisas para fazer durante o dia, a semana, 15 dias, no mês. E aí começa o ano com essa lista de quais são as promessas que eu fiz pra mim mesmo naquele ano. Então, e eu divido... Eu sou um pouquinho psicopata da organização. E eu divido em trimestres. Então, esse trimestre eu vou estruturar o quê? Eu falei, trimestre da estruturação. Então, tem 3 pilares de estruturação. E aí, no semestre, né, qual que é a expectativa que eu quero fazer no final do ano? Eu falo isso porque, por exemplo, eu quero viajar pra praia no Réveillon. E aí, todo dia eu como um brigadeiro de R$2. Para de comer. No final da semana é R$10. No final do mês, R$40. No final do ano é R$600. R$600 eu acho que você consegue na praia. Beleza. Atingi, bati a meta. Virou o ano, qual que é o próximo? E aí, por exemplo, porque as pessoas falam assim, mas eu não consigo guardar dinheiro. Aí eu falo, descreve a sua rotina de um dia. Quando eu estaciono o carro, eu dou R$2 pro cara, não sei o que, eu compro um picolé todo dia. Picolé é R$10, tá? Para de comer o picolé. Não tem mais de R$10. Para de comer o picolé que você vai ter esse dinheiro guardado. Aí ela fala assim, mas eu vou ficar sem comer picolé? Não, você pode comer uma vez ou outra. Agora, todos os dias... E aí, quando você fizer isso, quando você vê o dinheiro realmente... E o seu sonho se realizando, você vai começar a repensar. Então, o hábito é esse. Às vezes é chato falar do hábito, né? Às vezes, não, muitas das vezes. Mas é aquilo. Se eu não acordar todo dia às 5h30 da manhã, amanhã eu não acordo às 5h30 da manhã. Sim. E eu gosto também de pensar também eu acho que cada um também vai fazendo o seu estilo. Sim, tem que ser no seu tempo. Vai no seu tempo. Não tenta performar algo que, de repente, não está dentro da sua realidade, né? Lá na loja, por exemplo, até uma conversa que eu tenho sempre com a minha mãe. Ela, poxa, a gente vai dormir meia-noite, 1h já é uma coisa normal para quem trabalha nessa área.
eu não consigo acordar às 5 da manhã, às 5, 5 e meia. Então, assim, é legal também que a galera não fique buscando fórmulas prontas, né? A gente tem alguns insights. Então, você sabe que a mentalidade, você sabe que o hábito, você sabe que o fazer. Dentro disso, como é que você pode colocar na sua rotina? Na sua vida, na verdade. Na sua vida. Como isso faz sentido? Tem gente que tem mais resultado trabalhando à noite, que vai dormir 2, 3 horas da manhã. Como é que essa pessoa acorda às 5 horas da manhã dormindo bem? Não acorda, gente. Sim. Então, acorda no horário que seja visível pra você. Eu produzo melhor de manhã. Se eu acordar 4 horas da manhã... Tanto que se eu vou pra festa e 4 horas da manhã, eu tô lá. Eu tô... Vou falar, como é que você consegue? Exatamente, porque eu acordo esse horário e já levanto pra ir pra academia, pra fazer alguma coisa. Então, eu tô num pique nessa hora. Sim. Então, esse é o horário pra mim. Aí você tem que entender que eu sou matutina real. Passou das 4 da tarde, eu já começo numa leve sonolência. E só volto a ter pico de energia depois de 8h30. Depois da minha cerveja? Talvez, não sei. Então... Sim. Mas depois de 8h30, eu volto a ter aquele pique. Aí eu consigo trabalhar mais, se eu precisar. Consigo ir pra uma festa? Consigo. Mas deu 4 horas da tarde, é porque eu começo lá. Já deu uma baixada na produtividade, eu tenho que dar aquela relax. Não fala nem comigo, porque eu sou TDAH todinha. Então, tipo, a pessoa não fala comigo. Eu não falo com ninguém, mas aí depois eu volto naquele pique que funciona. Funciona pra mim, né? Eu tô extremamente decepcionado, eu tenho que admitir aqui, porque, assim... Como que pode existir uma pessoa que é bem-sucedida no meio do empreendedorismo e não fala pra gente que acorda às 5 horas da manhã, sei lá, 4 horas da manhã, já não, sei lá, não correu 10 km. Mas vocês têm que acompanhar ela, gente. Autoconhecimento é outra coisa. Ela acorda, mas ela faz o yoga dela, a meditação, a rotina dela pode ser meio-dia, o horário que ela acorda. Ela acorda como se fosse 5 horas da manhã. É isso. Eu acho que... Tô frustrada porque eu não acordo 5 horas da manhã. Não se frustrem. Não se frustrem. Tenham paciência. Saibam que também... A história de vocês é única, a rotina de vocês é única, o lugar é único. Você é única, né? Exato, você é único, eu sou único. Então, assim, dentro das suas possibilidades, o que é possível. E aí, falando no que é possível, eu queria entrar um pouco na capoeira e no yoga. Porque são 2 coisas que eu pratico. Não, calma, gente. Vou trazer mais coisas que ela pratica. Empresária bem-sucedida, professora, vai dormir tarde, acorda mais tarde. Ela faz capoeira, ela dança e ela faz meditação. Peraí, segura isso aí, gente. E é um negócio louco, assim, porque essa busca ancestral, né? Eu dei uma consultoria para uma companhia de dança, Fragmento Urbano, que eu falei o seguinte, a gente precisa tomar cuidado quando a gente se posiciona politicamente, para a gente saber que a gente não está aqui para lutar, para dividir a pobreza, para que a gente seja cada um pouquinho menos pobrinho. A gente está aqui para realmente dividir tudo aquilo que a gente também construiu. Os nossos antepassados construíram toda essa riqueza que tem aí. Sem eles, nada dessa riqueza existiria. E quando a gente vai para a capoeira, por exemplo... Muita coisa estratégica eu aprendo dentro da capoeira. Muita coisa estratégica eu vejo no jongo, quando a gente vai no jogo de jongo, quando a gente escuta os nossos mais velhos, quando a gente escuta as pessoas que vieram antes de mim. Inclusive, uma coisa que me deu muita força para, além de empreender, eu querer passar o meu conhecimento, foi uma conversa que eu tive com a minha avó. Minha avó, a vontade de chorar. Minha avó, antes dela falecer, ela escreveu um pedaço da história dela. E eu fui a primeira pessoa a ouvir essa história, né? E a minha avó, mesmo no tempo dela, com tudo que ela passou, minha avó, ela tinha uma posição de liderança onde ela trabalhava. E aquilo que brilhava os olhos dela. Aquilo que ela queria realmente seguir, assim. E conversando com ela, ela me falou um pouco disso, assim. Da importância de você seguir o que faz o seu coração pulsar. Então, dentro de tudo que eu faço, eu tento trazer para o empreendedorismo e fazer o meu coração pulsar. Eu acho que isso acaba tocando nas pessoas, sabe? Isso, de alguma forma, as pessoas acabam realmente se conectando comigo, porque eu sou uma pessoa de verdade.
Eu não tô aqui para performar algo. Não, gente, vamos acordar às 5 horas da manhã, galera. Ó, não, a Isa acorda porque... Eu acordo às 5 horas da manhã, mas deu 10 horas da noite e a tia Isa tá partindo dessa família, isso. viu? Mas assim, eu sou uma pessoa de verdade. Inclusive, quando conheci a Isa a primeira vez, essa foi a primeira frase. Eu acho que eu falei, isso é de verdade? Eu sou de verdade, viu? Eu não tô aqui pra performar, gente. Eu tô aqui pra... que a gente saiba que, assim como nossos ancestrais, a gente pode ainda gerar muita riqueza e retomar muitos espaços que foram tirados de nós. Só falando quando a gente se conheceu, eu tava naquele dia que você tá exausta, eu tava no meu down do dia, porque depois das 4 eu tô no down do dia, e eu tinha prometido que ia numa rodada de vinhos. Então eu fui só pra fazer a figurante, sentei lá na cadeira, fiquei tomando vinho e comendo queijo, e ela sentou do meu lado e começou a puxar a conversa. E depois a gente foi parar no samba, porque eu voltei no pique e a gente sambou até acabar. Foi. Mas eu tinha ido de manhã bela cedo. explicação de como funcionam os picos de energia. A do samba até acabar. Foi legal pra Foi caramba. incrível. E eu tinha saído 6 horas da manhã, 7 horas eu tinha começado. De tarde tinha feito outro programa que eu fui na Microsoft. E aí quando eu saí de lá, tava aquele engarrafamento. Mesmo assim eu fui, porque eu prometi de ir. E eu falei, pô, eu estou aqui fazendo a figuração, sentei. E aí ela me chega do lado com todo esse brilho. E aí fala, já deu match aqui. Total. E o yoga, ele também que é uma ferramenta ancestral, né? Eu acho que depois que eu aprendi também... tudo que veio de África, eu acho que essa riqueza também, ela acaba tornando mais palpável. Porque na escola, né, todo mundo estudou. E a gente é ensinado que a gente veio de pessoas escravizadas. E é esse ponto de partida, sim, né? Quando a gente começa a na capoeira... para quem faz parte da religião ou em outros espaços de fomento à cultura preta, a gente começa a entender como a gente é potente. Como muitas dessas estratégias que eu tô falando, elas vêm desses lugares. Meu mestre, o Gugu Quilombolas, a gente teve aula com ele recentemente e ele falou, tem que cair. Tem que cair. Se você não cair, você não vai aprender. E no empreendedorismo é a mesma coisa. Isso eu aprendo diariamente na capoeira também. Você não perde o medo se você não cair. Eu já fiz capoeira Exatamente. Quando era mais nova. E aí eles falavam, todos aqueles movimentos que você tem que fazer... Eu sou garota performática, porque minha mãe obrigava a fazer, tá? Não tudo que eu... minha mãe obrigava. Que bom que ela te obrigou a capoeira, ela né? não queria que eu ficasse foi no nas balé. ruas. Não queria que eu Nada ficasse contra. na rua. Eu fazia natação, inglês, capoeira, francês e vida que segue. E aí, eu fiz um tempo e aí ele falava assim, você nunca vai conseguir fazer o AU e cair na posição se você não se jogar. E eu era bem mais nova, eu me jogava. Aí, vários tombos, tá? Plantando vários tombos de cair de barriga, plantando bananeira, várias coisas. E hoje, quando eu volto pra fazer algum exercício físico, o povo fala, nossa, você tem uma flexibilidade e tal. E aí eu falo, até hoje, né? Eu ainda faço algumas coisas que as pessoas olham pra mim, pelo meu porte físico, e falam, não dá conta de fazer. E eu faço muita coisa exatamente desse histórico. Mas aí tá a pegada. Esse histórico tem muito mais coisa. Tipo, quando... A gente teve aqui num episódio anterior falando de Aquilombarce, que eu fiquei encantada, porque esse movimento faz toda a diferença, mas você vai estudar a estrutura de um quilombo, como é que era? Se você não estudou, vai estudar, tá? Eu não vou falar aqui, não. É sobre isso, porque você fala, meu Deus, como que a gente era sagaz, inteligente pra caramba, e a gente foi perdendo isso... de olhar pra si e ver o nosso potencial. Então, vamos voltar a olhar pra gente, ver nosso potencial e lançar ele pro mundo. Porque a gente Eu acho que também, Isa, é tomar posse, né? Eu acho que tem muita ferramenta incrível, ancestral preta, que foi embranquecida, né? Então... Muitas mesmo. Muitas mesmo. Então, não tem como a gente... Assim, é a gente mostrar o que a gente tem, mas é a gente tomar posse do que tá rolando aí muita coisa. Tem uma ferramenta, por exemplo, que eu amo, é uma das ferramentas, assim, que me ajudou muito, que é Eneagrama. É uma ferramenta egípcia, preta, africana. Eu majoritariamente hoje praticada por pessoas brancas. Então, e se você assim, perguntar pra uma pessoa preta, ela não sabe nem o que é Eneagrama. Exato, e tem os 9. É muito legal, gente. Vocês não Já conhecem. ouvi falar, não fiz, mas eu não sabia que era uma ferramenta africana, por exemplo. Aprendi agora.
E eu acho que é esse o resgate que a gente precisa fazer. É o bater no peito e falar, não, isso aqui é meu. Né? Quando a gente fala, às vezes parece que o empreendedorismo ele está distante desse lugar do preto, né? Mas não. Ele está muito próximo. A gente fala isso no nosso episódio piloto exatamente porque quando a gente foi escravizado, quando acabou aquela situação, não tinha muito o que fazer. Então, empreender já era uma tecnologia nossa, e a gente começou a usar nós por necessidade aqui no Brasil. Mas os nossos ancestrais, né, pretos já faziam isso, já construíam coisas, já a arquitetura, gente, vou falar logo pra vocês ficarem logo com raiva de mim e falar, não, eu gosto de estudar mesmo, gosto. A arquitetura, todo o cimento, essas coisas que foram construídas, que não foram destruídas até hoje, que tem mais segurança do que qualquer outro prédio que é construído, foram construídos lá no Egito, no passado, por tecnologia preta. E isso a gente não repara. Mas por que a pirâmide não caiu, gente? O que tem de diferente lá? Pois é uma tecnologia. E não é uma tecnologia social, aquilo ali era uma biotecnologia social, era uma biotec. E aí os caras, para não dar o crédito para os nossos, falam que, ETs. É isso que eu ia falar. Exatamente. Eu tava só esperando lá. Foram ETs. E aí a gente vem pro Brasil. Agora vamos trazer pro Brasil. Quem foi que construiu as maiores igrejas e colocou lá as pontas de ouro? Foram todas as pessoas... Eu não preciso dizer sobre isso. E como é que eles fizeram isso? Eles carregaram as pedras nas costas. Quem vai muito pro interior e cidades antigas sabe que são todas encaixadas como se fosse um Lego. E você achava que as pedras saíam assim? Que o universo mandava e falava, essa aqui encaixa com aquela. Igual, não. Eram quebradas e construídas daquela forma. As estradas eram quebradas. Aí eu fico imaginando. Eu vi uma pesquisa... Pesquisa não, era um estudo da estrada daqui pra subir na serra aqui pra ir pra praia. Como que ela era antes, gente? Vocês já pesquisaram isso? Eu não sou de São Paulo, mas eu gosto de estudar. E como é que ela era? Foram feitas praticamente à mão, toda cortada do jeito que é, e a galera andava lá muito vida louca, que era construído por pessoas pretas, né? Infelizmente, tem algumas cidades aqui em São Paulo que foram os últimos a abolir a escravidão aqui no Brasil, né? Sim. Campinas, né? Campinas é uma delas. Se duvidar, tem até... Tô zoando. Duvidar, tem até hoje. Eu acho que também escolher a região de Guaianazes para empreender está muito também relacionado a isso. Com proporcionar para os nossos o melhor. Eu acho que quando a gente vai para pesquisa de mercado, por exemplo, na minha pesquisa de mercado... Basicamente, eu teria que investir em regiões de classe B ou C, que seria o público que teria capital, o público que mais gasta com comida fora de casa e etc e tal. Mas, será que as pessoas na periferia, elas não gastam? Ou para gastar, elas têm que se deslocar? Né? Como é que isso funciona? O que tem dentro da periferia? O que é oferecido lá? Para que ela fique lá também. Então, eu acho que não só a escolha do meu negócio, mas quanto tá ensinando para as pessoas como fazer negócios incríveis na periferia, tem muito a ver com isso, com aquilombamento, para que a gente esteja realmente junto e possa construir dentro da periferia um novo modus operandi, assim. Uma coisa que a gente... E quando a gente fala de quilombo, não é só, mas pá, você tá aí vendendo e é isso, é uma relação comum. A gente tem no Vagão 3 pilares, né, de valores, que é conexão. Então, Guaianazes é um povo guarani que viveu na região antes da chegada dos jesuítas. Então, a gente faz esse resgate através da nossa comunicação visual. Então, comunicando que aquela terra é uma terra indígena. Originária. De povo originário. E para mim é incrível, porque a gente tem uma carteira de mais de 5 mil clientes. E toda vez que você pedir, você vai receber essa informação. E de alguma forma, essa informação, ela vai reverberar em você. E você pode gerar curiosidade, você pode pesquisar. Então, pra gente é muito importante isso, conexão. Sabor. Na área de gastronomia não tem nem como não ter esse pilar. Uhum. Então, a gente preza muito pela metodologia que a gente criou, pelo padrão que a gente segue. Nesses 7 anos é a mesma coisa sempre. E um outro pilar importante é conexão, comunidade.
comunidade. Desde quando a gente chegou lá, mesmo que a gente não tivesse esse capital para investir, mesmo que a gente não tivesse todos os recursos que muitos julgam necessário, a gente pôde fazer no bairro mutirão de limpeza, a gente fez oficina de grafite com as crianças, a gente promoveu o primeiro festival de consciência negra em homenagem a uma historiadora chamada Sheila Alice. Esse festival aconteceu dentro da Lógica, com música, trança, depoimento. A gente fez várias parcerias ali no bairro. E hoje a gente tem um projeto que é o Tem Leitura no Vagão, que é um projeto de fomento à leitura, onde a gente tem um espaço e você pode deixar o seu livro, você pode retirar o seu livro, inclusive se você tiver doações, quiser mandar especialmente para crianças. São super bem-vindas. Ainda tem leiturinha, manda os livros manda para ela. Vagão, manda pro vagão. Então, esses são os 3 pilares que a gente atua. E eu acho que isso é a Quilombar. A gente pensar eu penso em mim, eu penso na minha empresa, mas eu penso no meu coletivo, eu penso na minha quebrada também. E é isso que eu quero disseminar, assim, para as pessoas no empreendedorismo preto. Fiquei feliz e muito contente de ouvir isso, assim, porque você não imagina, gente, você tá vendendo cachorro-quente e você consegue dar esse impacto todo na vida das pessoas. E as pessoas falam assim, parece ações pequenas, mas enquanto eu tô esperando meu lanche, a criança fica meio inquieta. Uhum. E ela vai rabiscar, ela vai pular de um lugar para outro e tal. E aí, às vezes, ela fica encantada com o livro, que vai fazer a diferença nela. Eu comecei a ler para gostar de ler. Não tô fazendo publicidade, mas tinha várias séries, né? E aí eu vou ficando empolgada. Eu era rata de biblioteca. Então... O nome o que é isso? Pra gostar de ler uma série de livros, isso? Escaravelho do Diabo é de lá, viu? Ah, para gostar de ler. E aí vinha aqueles livrinhos bem pequenininho. E aí toda semana eu tava com um livro diferente. São 3 edições e eu acabei de ler 3 edições e falei, o que eu quero ler mais? E aí você vai criando conhecimento e você vai ficando... Você inventa as histórias, você tem mais criatividade, sua cabeça flui mais. Você lê... Bom... as coisas. Pra assim, mim, hoje tem muitas séries, né? Eu também sou muito criativa assistindo série. Pra mim, não funcionou essa série aí, tá? Para gostar de ler? Não, pra gostar não de gostou? ler, não. Era o quê? Era Dom Casmurro, Escaravelho do Diabo, o que mais tinha essas paradas aí, né? Eu li Dom Casmurro. Eu fui obrigado... Não, era bem fininho. Tipo, Escaravelho do Diabo, que hoje tem filme e tal. Era bem assim, várias séries, assim, pequenas. Eu lembro. Agora eu lembrei. Eu só tô lembro. dizendo para que gostar pra de mim ler. não Não rolou. funcionou com ele. Não gostei de ler por causa dessas séries aí, não. Pra mim, eu achava muito chato ler a Escaravelho do Diabo, eu nem lembro a história, mas eu lembro quando eu li a primeira vez, eu achei chatíssimo. Eu aprendi a ler, na verdade, com gibi, né? Gibi da Turma da Mônica. Exatamente. E aí eu Porque não tinha um personagem preto na época que você lia. Hoje tem, é Milena. Não lembro. Não tinha. Não Tem tinha. sua idade, tá? Não tinha. lembro. Não tinha, porque minha mãe tinha assinatura, ela obrigava... Minha mãe tem uma tecnologia social, é assim... Vai aprender, sim, porque eu tô mandando a tecnologia dela. Então, ela comprava a assinatura da revista dessa, aí chegava toda, a gente tinha que ler e contar pra ela o que tinha na história e quadrinho. Eu lembro que tinha um personagem preto lá, que eu nem lembro o nome, mas acho que ele não tinha tanta relevância quanto talvez essa Milena hoje tenha, porque eu não leio mais gibi, que a Milena não sei. tá agora no filme. Mas eu não lembro. Mas uma coisa que é legal, a gente tá até falando um pouco disso aí em off, né? O quanto que as criançadas pararam, né, de ler e ficam ficam mais no tablet e tal. E é legal quando você tem um lugar que tem um espaço meio que lúdico, né? Eu lembro que quando eu era criança eu adorava ir no McDonald's, mas eu gostava de ir no McDonald's que tinha o espaço lá pra criança. Sim. Que aí eu ia comer e depois ia ficar correndo lá e tal. E ao longo dos anos eu vi esse espaço diminuindo cada vez mais. Eu quase não vejo mais um que hoje tenha. em dia você tem alguns restaurantes no children, né? Sem crianças, Sim. não No traga children. crianças. Que já é uma prática já isso dentro da existe. área. Então, tipo, Eu acho que assim, criança... É muito clichê isso, né, gente? Mas a criança é a esperança. Quando a gente falou aqui de mentalidade, né? Criança é um HDzinho ali, ó, com pouca Vazio. informação, vazio. Sim. Entende? Então, quando a gente fala ali dentro da periferia, a gente sabe algumas coisas, né? A gente sabe que tem muita gente morando, a gente sabe que tem comércio, a gente sabe que tem mais comércio do que escola,
tem mais comércio do que centros culturais, tem mais comércio do que espaços de lazer. Então, eu sempre tenho algo que eu tenho pesquisado, ainda não está 100% pronto, mas qual o papel do varejo dentro das comunidades, né? Como que a gente, estando no varejo, pode fazer a diferença? Então, assim, a gente tem ali na minha calçada, acho que são 6 comércios. Se esses 6 comércios, cada um tivesse algum tipo de ação em prol da quebrada, como que seria a quebrada? Porque o Estado não vai chegar em 100%. A gente já sabe disso. Sim. Né? E as poucas lojas, as grandes marcas de varejo, que também estão na quebrada, né? Algumas estão ali em algumas vias principais, eles têm uma arrecadação que geralmente vai para vamos chamar dessa forma para facilitar, vai para uma bolsinha, dessa bolsinha vai para outras instituições. Então, quer dizer, você rentabiliza o teu comércio naquele espaço, mas socialmente, o que você propõe para aquele espaço? De repente, socialmente, esse espaço não vai colher nenhum desses frutos. Então, o que eu proponho para as marcas também é que elas pensem como que elas podem, dentro do varejo, atuar socialmente, atuar também para com a comunidade. E isso, não só, mesmo que a gente olhe num olhar de visionário e empatia, que isso é bom, mas isso gera valor da marca também. Isso traz reconhecimento, as pessoas se conectam com quem faz realmente a diferença e com quem se importa. Eu gostei muito dessa ação dos livros, porque é o que a Isa falou, assim, na verdade, quando você lê mais, você aprende a escrever melhor e você aprende a falar melhor também. Principalmente quando você pega o hábito de ler em voz alta. Eu, quando era criança, apesar de eu não gostar muito de ler os Escaravelho do Diabo, a sua tecnologia da sua mãe não era essa. Eu gostava de ler sim. E eu lia... mas eu lia várias coisas assim para criança. Tinha algumas histórias que eu gostava, outras não e tal, mas a leitura fazia muito parte da minha infância, né? Eu aprendi a ler muito cedo. Eu acho que eu tinha aprendido a ler com 6 ou 5 anos, alguma coisa assim. Eu aprendi a ler muito cedo mesmo. E para mim foi muito legal, muito... Eu lembro de eu estar jogando bola e comentar que eu sabia ler e a criança estava do meu lado, assim, sabe ler nada, sabe ler nada. Ele tem uma carinha de nerd, o que vocês acharam? Eu tô e achando aqui aí eu peguei o gibi, parei o jogo, parei de jogar, peguei o gibi e comecei a ler várias páginas. Aí a molecada, nossa, sabe ler mesmo, tipo, porque eu realmente era muito jovem para saber ler já. E isso me ajudou bastante ao longo do tempo, assim. Hoje em dia eu não tenho preguiça. Claro que eu tenho que gostar do assunto, né, gente? Vamos ser sinceros. Se eu não gostava de ler Escaravelho do Diabo, eu não vou pegar um artigo científico de qualquer coisa que não me interesse e eu vou ler aquilo ali e vou achar maravilhoso. Não. Mas aí a gente volta na constância. A gente não perde a vontade de aprender aquilo que a gente tem interesse. E aí entra naquele rolê da pesquisa de mercado. Pô, preciso fazer uma pesquisa de mercado para fazer qualquer coisa que eu precise. No nosso caso, para levantar um podcast. Não, mas no caso dela, para levantar um restaurante. Vou te interromper aqui, você é tia chata de novo. Quando a gente está empreendendo, existem coisas que a gente não gosta de fazer, mas a gente precisa fazer. Isso chama constância. Quando a gente está fazendo o nosso hobby, ler, por exemplo, é uma coisa que eu gosto de fazer, e ouvir, e agora existem várias outras formas de você ler. E aí talvez você não goste. Você não é obrigada a fazer. Você vai só assistir. Por exemplo, o meu irmão é extremamente seletivo. Essa geração é extremamente... Ele não assiste mais TV, é só YouTube, é não sei o quê, os filmes. Quando ele liga a televisão, nos streams com as coisas que ele gosta, com os olhos puxados que ele assiste. E eu já não assisto isso. Eu sou, tipo, conexão real. Baseados em fatos reais. Nem precisou, já é baseado em fatos reais, já tô chorando, não sei nem o que aconteceu no filme. Mas eu gosto dessa parte histórica. E aí, ele já não se conecta tanto. Ele tá aprendendo um pouco, principalmente esses dias a gente assistiu lá do dia 25, do dia 20, que foi de Martin Luther King. E aí, quem tava por trás? A gente assistiu esse que tá pro Oscar, outra propaganda. Tô assistindo os filmes do Oscar. E aí, ele achou interessante, mas tem todo um contexto histórico, é baseado em fatos reais. Eu sou bem conectada com isso. Mas tem coisas que a gente não gosta. Tem coisas que eu não gosto de fazer no empreendedorismo. Tem coisas que eu não gosto de fazer. Por exemplo, eu quando fiz na faculdade, tinha uma matéria chamada Direito. Eu não gosto de advogado. Eu gosto de advogado, não gosto de direito. E eu fiz aquela matéria me arrastando.
Sim. Um sacrifício do caramba, porque eu precisava entender para algumas coisas que hoje eu tenho habilidade exatamente por causa daquilo. Sim. E aí também tem o lance do acesso, né? Quando a gente entra, assim, no tem leitura do vagão, qual acesso que as pessoas na periferia têm a esses livros e a tantas outras literaturas e que ajudariam, né? Claro que também toda a nossa inteligência oral, ela também é importante. Eu gosto sempre de frisar isso. Mas, às vezes, a gente também não tem acesso, né? E o empreender também é buscar essa informação. Onde eu posso ter essa informação, né? Você está falando essa parte tem tudo, nem tudo que eu faço eu gosto de fazer. E aí entra numa questão de mentalidade. Sim. Porque a gente é adulto, né? E a gente... Pode parecer que não, mas é verdade. Pode parecer que não, parece, mas a gente é. E aí, dentro de ser adulto, você tem responsabilidades. Por mais que você não goste de tomar água, você tem que tomar água. Por mais que você não goste de cuidar do seu corpo, gente, você, assim, ao meu ver, você tem que cuidar do seu corpo. Sim. Então, a leitura e toda a forma de conhecimento, ela é importante para que você tenha uma construção sólida. Para que você tenha embasamento também. Eu acho que essa galera mais nova agora, eu sinto muito forte isso. Eles querem tudo extremamente mastigado. É porque eles são de uma geração onde tem a praticidade, onde a tecnologia ela entra para dar praticidade para a vida. É o celular na mão, é não sei o quê, é a Alexa falando que vai desligar a televisão pra mim, né? Obrigada, Alexa. Várias outras coisas que traz praticidade pra sua vida, só que eles nasceram nessa geração onde já tem a praticidade. Então, se for muito difícil, mas eu acho que tá muito em nicho, assim. Eu acompanho porque meu irmão é bem mais novo do que eu e ele tá nessa geração. E aí, meus sobrinhos, essas coisas são tudo dessa geração. Mas eu dando aula na periferia... Eu dei aula num colégio onde a menina queria abrir uma livraria. Elas adoravam ler. E eu falei, gente, eu não tô falando com adolescente, não? Peraí. Achei que estavam né? todas encarnadas na tia Olga, que encarnou em mim, encarnou nelas também. Mas a gente fez, eu dou aula de empreendedorismo, então criou a livraria dela. E as meninas do mesmo grupo, que eram amigas de sala, gostavam de ler, trocavam livros. Eu falei, gente, eu tô conversando com a geração errada, porque eu não via isso há muito tempo. Sim. Mas é o acesso, né? Também. Exatamente, é o acesso. Qual que foi a importância da escola ou quem foi que introduziu isso para elas? Exato. A diferença tá aí. Porque, por exemplo, eu adoro falar de filmes e adoro falar de séries e adoro... Então, eu sento, vou conversar sobre isso. E elas gostam de livros, sento, vai conversar sobre isso. Antes a gente fala o quê? Hoje a gente fala muito da fofoca da rede social. Senta pra falar da fofoca da rede social. A gente podia estar falando da Capitu que traiu ou não traiu. Até hoje ninguém sabe, entendeu? Antes a gente debatia. Eu termino um filme ou um livro só ouvi falar. Que não tem um final concreto, que eu tenho que imaginar, eu já saio. E eu vou no cinema, tipo, uma vez por mês, assim, eu tenho costume, já fico... E eu já vou comentando o filme. Eu falei, esse final... Já tô ficando com raiva. Porque, tipo, eu vou criando as histórias. E isso me dá essa habilidade de ter uma construção muito legal de outras coisas. E isso eu gostaria que muita gente tivesse. Porque quando a gente fala do âmbito de criatividade, de inovar, se desenvolver, às vezes a gente conversa com a pessoa, parece que ela tá um saco vazio. E aí eu tô com um saco cheio, eu quero preencher o saco dela e não paro de falar, porque eu sou assim. Sim. Cada pessoa aprende de uma forma, vai. Às vezes você falando pra ela funciona e às vezes ela lendo funciona melhor. Mas e realmente eu sinto falta de ver uma galera lendo um pouquinho, sei lá. Ler eu acho que é o mais legal. Eu acho que hoje ficou muito nichado, sabe? Antes a gente tinha fóruns. Não tô chamando de velho ninguém, não, tá? Onde a gente conversava sobre o Senhor dos Anéis. Também não tô chamando de nerd, não. Pra saber qual que era a trilogia, e tal. O livro era gigante. Quem leu o livro e tal. Tem isso ainda. Então, hoje tem, mas tá nichado. Nem todo mundo. Ontem era muito mais acessível. Existem gente que lê livros Tinha uma galera nas redes sociais. Que tava na escola, por exemplo, e tinha esse hábito de ler. Porque tava na moda e tal. E aí hoje nas redes sociais, tem uns canais que eu sigo,
sigo, que eu acho fantástico, são de gente muito mais nova que eu, dessa geração mais de rede social, e eles contam a história pra instigar. Então, tipo, ela vai contar a história pra vocês, vocês não sabiam que não sei o que, não sei o que, e vai contando a história, você fala, que história é essa? Fica, tipo, aí ela para de falar, então você vai ter que ler o livro. E aí, só que é a visão dela do livro, você vai ter outra. Ah, legal. Sim, E aí, tipo assim, ela fica, e eu gosto de suspense, então já era, me conquistou assim... 100%. Fácil. 100%, porque eu gosto de suspense pra eu tentar adivinhar o que vai acontecer e já ficar puta. Já ficar ali nervosa. Principalmente filme de suspense que tem violência. Falou que a mulher, velho, não assistiu, todo mundo Sai, em pânico. corre. Sabe o que vai acontecer? Tá abrindo essa porta por quê? Sim. É desse jeito que eu assisto. Mas é isso, a pessoa às vezes precisa abrir pra aprender com o próprio erro. Exatamente. Eu sou a comentarista de Talvez suspense sou eu. seja isso. E eu posso estar assistindo sozinha, posso estar lendo o livro, eu já grito. Às vezes eu paro de... Tô deitada na cama lendo o livro, não vou dormir enquanto eu não terminar. Sim. Não vou dormir enquanto não terminar, porque o livro tá muito, eu já fico puta. Eu falei, eu vou quebrar essa televisão se acontecer isso, então eu vou rasgar esse livro e jogar ele lá embaixo. Eu acho que tem isso. um negocinho aí que você falou, que eu queria pincelar, que é a criatividade, né? Por muito tempo, eu achava que eu era uma pessoa que eu me virava, assim. Eu me julgava, eu sei me virar nas coisas. Mas eu comecei a entrar para dentro de mim, né? Através de várias ferramentas, né? E eu comecei a entender como que essa criatividade ela é formada. E eu acho que é navegando em vários mundos, né? Então, é leitura, eu amo desenho, amo desenho, assistir desenho, tá em rolês culturais, saber o que tá acontecendo, se permitir a filmes esquisitos e a filmes normais. Eu acho que isso também dentro do empreendedorismo é importante para que você... Porque assim... Gente, tem muita gente vendendo hot dog, tem muita gente fazendo podcast, tem muita gente vendendo água. Mas o que você pode proporcionar de diferente a partir disso? E esse diferente, ele pode ser um diferente simples, né? Com pequenos detalhes, pequenos carinhos, podem ser um grande diferencial. Mas, através de todos esses atravessamentos, de todas essas vivências que você tem, né? Esse diferencial, ele pode surgir daí. Então, eu acho que para pessoas que empreendem também, ter essa pluralidade no que vivencia é importante para construir negócios inesquecíveis. Assim, eu comecei a ler mais velha. Apesar de eu ser muito curiosa, eu tinha uma questão psicológica com livros, que eu não vou entrar agora no detalhe. Mas eu consegui desbloquear isso, neuroplasticidade. Mas eu sempre consumi muita informação. Hoje, eu gosto de ler 2 livros ao mesmo tempo. Então, eu leio um livro sobre empreendedorismo. Agora, eu tô lendo do Starbucks. Gente, eu não vou lembrar o nome agora, que eu comecei esses dias. Mas acho que é Faça de Coração. Faça de Coração, se eu não me engano. E tô lendo Osho, que é um livro mais para desenvolvimento pessoal. Então, às vezes, eu geralmente gosto de ler algo de... empreendedorismo e alguma coisa ou de autoconhecimento ou que esteja ligado principalmente à nossa cultura preta, que é o que eu venho sempre buscando resgatar dentro de mim. Mas isso que você falou vai para a vida toda, gente. Não é somente para as pessoas que vão empreendedorismo. Empreender, né, com isso, tem que ter esse nível de criatividade. Para quem vai trabalhar de CLT também. Por que é tão valorizado o intercâmbio no currículo? Sim. É porque você vai aprender outro idioma? Não, porque você vai se virar e você vai se meter numa outra cultura e você vai ter que se dar bem. Então você volta. Você não tem meio termo lá. Não tem como você gritar pra sua mãe. Tem gente que consegue. No caso, se eu ligasse chorando pra minha mãe, ela chorava de volta e a gente ia ficar chorando numa ligação só. E aí, você precisa se virar naquilo. Então, você vai ter que aprender aquela cultura e se adaptar a ela para poder permanecer. Então, o intercâmbio traz isso. E quando você vai em lugares que te tira da zona de conforto, te traz isso. Você começa a pensar de forma diferente, começa a ter mais criatividade. E é isso. E o papo tá muito gostoso, mas, gente, tá acabando o nosso tempo. Passou voando. Pois é. E aí, antes da gente fechar, eu quero que
Bia, faça um merchanzinho dela que vai falar do que ela está fazendo, como é que ela está entregando, como é que eu acho ela, como é que eu sigo, onde é que é as redes sociais, que projeto é esse, posso participar, como é que eu te ajudo, onde é que fica o vagão, tem várias coisas ali, várias pessoas numa só. Entrega depois, em São Paulo. E depois você vai deixar um recado para os empreendedores pretos que estão assistindo, que vai se inspirar em você a partir desse podcast. Bom, gente, primeiro eu quero agradecer. Agora, tem que olhar para a câmera lá central, porque a gente vai aparecer no recado dela também. Gente, bom, eu quero agradecer a vocês, né, por proporcionar esse espaço. Eu venho nessa jornada já por um tempo. E fala de uma pergunta que eu fiquei nervosa. É só deixar suas redes sociais. Deixa suas redes sociais, onde é que as pessoas vão te encontrar e depois deixa um recadinho pra galera. E os projetos também, né? Uhum. Exato. Tá, vamos lá. Vai ser editado, né? Vai. Não. Só porque você perguntou, não. Sabe o que você perguntou. Gente, bom, primeiro eu queria agradecer pelo espaço, pela acolhida. Agradecer também a todos que vieram antes de mim, porque sem eles a gente não estaria aqui. Para me achar nas redes sociais é Bia Quetal. Bia Quetal. Do Vagão, Vagão Dog Fritas. A gente tem essa missão de franquear e colocar o Vagão em outros espaços, em outras periferias ou não. Eu tenho um projeto também, que é o Quebrada Food, voltado para empresas. Então, se você tem uma empresa e quer tá fazendo algum projeto com empreendedores periféricos ou empreendedores que queiram olhar de uma forma diferente para o empreendedorismo, eu estou com esse projeto voltado para a área da gastronomia para ensinar, de fato, através da minha vivência, como fazer o empreendedorismo na periferia. Além disso, eu também tenho essa vontade de palestrar, inspirar pessoas. Então, contar a minha história é muito importante, porque é através de outras histórias, como a da minha avó, que me levaram a estar aqui hoje. Então, eu acho que os griots fizeram muito isso, contando muitas histórias, inspirando a gente através dos nossos ancestrais. Isso é muito importante para mim. Beleza. Olha aí, gente. Deixou uma mensagem bem do coração. E é isso aí. A gente fica aqui, por aqui. E esse é o Preto e Dinheiro. E você já sabe qual que é a minha mensagem. Eu sou Isa Barros, gosto de falar de negócio e empreendedorismo. E eu vou falar pra vocês, se inscreve nesse canal, porque você está perdendo o que tá por vir. Então se inscrevam, sigam a gente nas redes sociais. Quais são as redes, Ed? @Preto e Dinheiro. @Preto Dinheiro, tudo junto lá no Instagram. E no YouTube é Preto Dinheiro, você é só digitar lá, você vai encontrar a gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente no Instagram para ficar sabendo de todas as novidades. E a é gente isso. também tá no Spotify, tá? E também Verdade. é Preto e Dinheiro. Então você pode escutar enquanto você A tá gente tá em fazendo todo lugar, galera. aquela academia. É isso. O negócio é dar visibilidade pra galera preta e você também. E a mensagem que eu queria deixar e que eu espero pro futuro é que a gente sempre... que nosso povo possa cada vez mais ter identificação, buscar as suas raízes e, a partir disso, que a gente esteja em todos os lugares, mas que a gente crie cada vez mais espaços nossos. Como esse aqui. Muito obrigado Muito pela mensagem. É obrigada isso pela aí. mensagem, gente. Ficamos por aqui. Beijinho. Beijinho, tchau, até a próxima. Se inscreve. Se Eu tô falando inscreve. sério, se inscreve. Beijo. Ativa o sininho.